Outra questão. Olha lá, Rogério e Bernardo são policiais, também é uma questão de 2023, de advocacia. Olha lá. Rogério e Bernardo são policiais e, nessa condição, vestindo uniformes da corporação e no exercício da função, abordaram Júlio, condutor do veículo, e Mariana na rodovia MA 123. E solicitaram a exibição dos documentos de porte obrigatório, né? Ou seja, a CNH. Rogério, um dos policiais, constatou a autenticidade dos documentos exibidos. Os documentos eram verdadeiros, mas, não obstante, disse ao seu parceiro, policial também, o Bernardo, que os documentos aparentavam ser falsos e que, portanto, conduziria Júlio, né, a pessoa que estava dirigindo o veículo, à delegacia para a lavratura de auto de prisão em flagrante. Então, olha só, o policial Rogério, ele pegou os documentos das pessoas, viu que era verdadeiro e mesmo assim ele mentiu para o colega dele, dizendo que o documento era falso, para gerar ali uma situação. Ato contínuo, Rogério se dirigiu a Mariana e passou a exigir uma quantia em dinheiro para evitar prejudicar Júlio, exibindo ostensivamente a arma de fogo de forma ameaçadora, enquanto Bernardo, a pedido de Rogério, manteve Júlio sob sua custódia a alguns metros de distância. Então o Rogério ele fez o seguinte, ó, é falso, Bernardo, né? Põe o Júlio lá, segura ele lá que eu vou conversar com a moça aqui, né? E o Bernardo, acreditando que estava tudo dentro da normalidade policial, é um documento falso, é um flagrante e tal, pegou, e isso é um procedimento mesmo, isola para poder conversar. E aí ele faz ali, né, uma exigência para Mariana, olha, você me dá aí uma quantia de dinheiro, eu vou prejudicar o Júlio, né? E aí, enfim, o Bernardo lá com o Júlio, sem saber de fato o que estava acontecendo. Mariana, então, entregou a Rogério a quantia requerida. De acordo com a narrativa acima, assinale a opção que corretamente analisa as condutas de cada personagem. Rogério e Bernardo, a alternativa A. Rogério e Bernardo agiram em coautoria de crime contra a administração pública, pois ambos dividiram tarefas e incidiram no mesmo tipo penal. Mariana incidiu em corrupção ativa, né? Corrupção ativa é oferecer. Então, não sei. Vamos pensar. Bernardo agiu em erro de tipo, ao passo que a conduta de Rogério se amolda à extorsão. Mariana agiu sob coação moral irresistível. Beleza. C. Bernardo agiu em erro de proibição. Erro de proibição está ligado à culpabilidade. Erro de tipo está ligado ao fato típico. Só para a gente lembrar disso. Ao passo que a conduta de Rogério configura concussão, né? A concussão é mais ou menos uma extorsão praticada por servidor público, tá? A gente depois vê o tipo penal aí, para lembrar. Mariana agiu sob coação física irresistível. Lembre que há uma diferença entre coação moral e coação física. Coação física exclui a própria conduta. Coação moral irresistível exclui a culpabilidade. Bernardo, alternativa D. Bernardo agiu em estrito cumprimento do dever legal, ao passo que Rogério praticou a conduta de concussão. Mariana agiu sob a coação moral irresistível. A conduta de Bernardo se amolda ao tipo penal de prevaricação. Bernardo, que não estava sabendo de nada, teria prevaricado. Ao passo que a conduta de Rogério se enquadra no tipo penal de extorsão e Mariana, corrupção ativa. Novamente, né? A corrupção ativa é oferecer uma vantagem indevida para o servidor público. Pois bem, pessoal, pode parecer estranho, mas a banca, eu vou comentar aqui, a banca deu como certa a alternativa B. Bernardo agiu em erro de tipo, de fato, ele acreditou estiver. O que é o erro, pessoal? O erro é a falsa percepção da realidade, né? Então, Bernardo, de fato, foi induzido e mantido em erro, porque ele acreditou que o seu parceiro houver ali constatado a falsidade, quando na verdade o documento era verdadeiro, né? Então, Bernardo, de fato, estava em erro de tipo. Rogério se amolda ao tipo penal de extorsão. E aqui está a sutileza e a pegadinha, vocês já vão ver.
Mariana agiu sob coação moral e irresistível. Sim, ela, naquele momento, a coação moral irresistível, ela está dentro da culpabilidade, dentro da ideia de exigibilidade de conduta diversa, né? Lembrem-se que nós temos lá, dentro da culpabilidade, a imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa e potencial consciência da ilicitude, né? Nós temos esses três elementos dentro da culpabilidade. Então, a coação moral irresistível é quando você não pode exigir da pessoa que ela agisse de uma outra maneira daquela que ela agiu. Ela estava sob ameaça, o policial estava ostensivamente exibindo a arma para ela e dizendo que se ela não pagasse a quantia, o Júlio ia se ferrar. Então, de fato, a gente pode levar ao raciocínio de que ela não tinha muito o que fazer. Então, vamos dar uma olhada aí, ó. O erro de tipo está caracterizado, e realmente, artigo 20 está lá, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal. Qual foi o erro sobre o elemento constitutivo? Ele foi levado a acreditar que os documentos que estavam na mão do seu colega eram falsos, né? Olha lá o que eu quero chamar a atenção para vocês. O tipo de extorsão, o 158, e o de concussão, o 316. Os dois estão aqui, ó, tá? Então vamos analisar aqui, ó. A extorsão, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer ou tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Qual é o lance aqui? Aqui, olha só, esse crime de extorsão, ele exige violência, né, ou grave ameaça. Então, olha só o detalhe lá do problema. O examinador, ele coloca que o policial estava exibindo ostensivamente a arma, olha lá, de forma ameaçadora, ou seja, ele indica no comando da questão a ameaça, tá? Quando a gente olha para a concussão, olha lá, exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Vejam que o tipo penal da concussão, ele não é claro ao falar da violência e da grave ameaça. Né? Ah, professor, mas por que então alguém sucumbiria a um agente público que está exigindo? Pela própria condição da função pública que ele atua. É inegável que um fiscal, que um policial, vários agentes públicos, eles são investidos de um poder. Né? Muitas vezes o poder de fiscalização, o poder de polícia, né? Colocando dessa forma, e isso já basta para configurar uma exigência. Agora, o problema ele foi além, ele colocou claramente a violência ou grave ameaça. E isso é que fez com que a alternativa B fosse a correta e não aquelas que falam da concussão. Tá? Legal? E ali eu coloquei, só para o tipo penal da coação irresistível, a coação moral irresistível, ela está ligada, então, à culpabilidade. Né? Então, quando eu a exigibilidade de conduta diversa, quando eu não posso exigir daquela pessoa que ela agisse de uma outra maneira, ela está sob coação moral irresistível. Lembrando que a coação física irresistível é fisicamente mesmo. Eu amarro uma pessoa, né? Ela não tem como agir, tá? Beleza? Probleminha, olha, Malandrovski aqui, hein? Probleminha Malandrovski.